Oi, pessoal, time da tesouraria, tudo bem com vocês? Tô gravando esse pequeno vídeo, primeira coisa, para pedir desculpa, pedir perdão, tá? A gente está rodando um processo aqui de entrevista com os usuários, a gente está descobrindo muita coisa legal e às vezes a falha de comunicação acaba pegando as pessoas de surpresa, tá? E a gente esqueceu de comunicar a vocês com antecedência que ia ter uma alteração no processo de gerar remessa na igreja, tá? E também na guia de remessa, uma impressão que vai aparecer ali, tá? A gente queria pedir desculpa por essa falha de comunicação. Outra coisa que a gente queria pedir desculpa é que junto com essa atualização que a gente subiu ontem, dia 15, foi um bugzinho no cálculo do valor de pagamento. Esse bug já foi corrigido, tá? Você só tem que ficar atento se teve alguma remessa que foi gerada entre o dia 15 e o dia 16, hoje até perto do meio-dia, 11 e pouco, que foi quando a gente subiu a correção, se o valor de pagamento gerou errado. Consequentemente, ele deve ter gerado errado. Então, na guia de remessa, você consegue ver ali a data que foi gerada essa remessa, e caso tenha alguma remessa que foi gerada nessa data, só preste atenção no valor de pagamento que possivelmente ele vai estar errado. Você vai precisar receber essa remessa lá na tela de conferência, tá? E poder editar esse valor de pagamento. Mas o meu objetivo principal aqui para vocês é mostrar que diacho significa essas informações que vocês vão ver aqui nessa tela de gerar remessa, ok? E também no relatório. Eu estou no ambiente de homologação, ambiente de teste, não é uma igreja real, tá? Só estou fazendo um teste aqui. E eu queria passar para vocês essas informações do que significa. Eu acho que faz sentido vocês entenderem o porquê essa informação está aqui, tá? Dando um pouquinho do contexto, né? Nós estamos rodando, eu conversei com vocês, nós rodamos, na verdade, uma pesquisa, entrevista face a face com vários usuários, não somente do Brasil, tá? Do Brasil a gente teve representatividade das 8 uniões e nós também tivemos representatividade de todos os países hispanos, tá? E uma das perguntas que a gente rodava nessa pesquisa era o seguinte: como é que a pessoa via, ou como que ela sabia o valor que a associação precisava sacar da conta bancária dela, ou que ela precisava depositar na conta da associação para aquelas igrejas que não têm conta bancária, etc. E a resposta unânime que a gente ouviu desses usuários foi: na guia de remessa. Ok, a gente já imaginava que fosse isso. Só que quando a gente perguntava o seguinte: você tem dúvidas sobre como é calculado aquele valor de remessa a pagar, o valor que fica ali de valores a pagar na remessa? Todas as pessoas tinham dúvidas. Inclusive, vou ser sincero com vocês, até hoje, né, a gente aqui no suporte, a gente às vezes precisa consultar uma fórmula, que é a fórmula que é composta, que é essa fórmula que a gente resolveu aqui, colocar aqui nessa tela e colocar no relatório, para ficar mais claro e para esclarecer algumas coisas, tá? Então, mediante essa situação, quando a gente estava discutindo aqui com o time, a gente falou: poxa, a gente já sabe como é calculado esse valor, por que então, será que se a gente apresentar essa informação para o usuário, não vai ficar um pouco mais claro para ele como é calculado o valor a pagar da remessa, o valor que vem ali na remessa que ele precisa pagar? Isso principalmente para as igrejas que são mensais ou que são ainda não tem conta bancária, elas fazem um depósito tudo na conta da associação. Isso é muito recorrente, essa dúvida, tá? Do valor que ela precisa pagar para a associação, como que é calculado esse valor. Então, como é composto esse valor? Essas são algumas perguntas que a gente obteve nessas entrevistas, tá? Então, o objetivo de ter essas informações era para tentar deixar mais claro para o usuário o que compõe esse valor que ele precisa pagar para a associação, tá? Uma coisa muito importante para a gente lembrar: a remessa, tá, galera? Ela, quando a gente se pensa em remessa, ela é apenas um agrupador de informações, tá? Ela não controla período, ela não controla o que eu vou pagar, somente o que está vinculado na remessa, tá? Então, assim, a remessa, ela é mais para o tesoureiro ter um norte, um guia, do que ele precisa enviar de documentação para a associação, ok? E o valor de pagamento, ele não tem nada a ver com os pacotes que estão vinculados à remessa. Em teoria, na maioria dos casos, vai ser relacionado aos pacotes e despesas de conta correntes vinculadas à remessa. Mas nem sempre vai ser isso. Por quê? Porque é feito um cálculo matemático
uma engenharia por trás muito bem elaborada que calcula esse valor de pagamento, tá? Então, o objetivo desse vídeo é tentar explicar para vocês o que significa esse valor de pagamento, como ele é calculado. E eu também, no final, aqui quero um feedback seu, se você acha que é interessante a gente fazer um vídeo pequeno, explicando para o usuário da igreja como é calculado esse valor também, para ele sanar todas as suas dúvidas. Então, deixa um comentário aqui para mim, no WhatsApp aqui, se você acha que é interessante a gente gravar um vídeo explicando para o usuário essa informação, tá? Então, eu estou numa igreja aqui, a igreja chama Vila Henk, tá? É só uma igreja fictícia, porque eu estou num ambiente de teste, tá? E eu tenho a seguinte informação. O valor a pagar nada mais é do que é composto que o saldo do conta corrente, remessas a verificar no campo, menos os pagamentos não validados. Valor de R$3.000 a pagar. Tá? Agora eu vou explicar para vocês, passo a passo, o que significa esse valor. Tá? Saldo do conta corrente nada mais é do que o saldo que existe no relatório movimento financeiro conta corrente. Tá? Por que ele está negativo? Normalmente ele é um saldo credor na contabilidade, ou seja, a igreja deve, né, esse valor para a associação. Então, é um saldo credor, ele fica negativo. Então, ele falou o seguinte, Lucas, vê o saldo que eu tenho para pagar da igreja no conta corrente. Só que é o seguinte, desconta para mim aí as remessas que tem no campo ainda que não foram fechadas, que eles precisam verificar. Quando eu falo fechadas, é aquele cadeado. Aí que a gente colocou aquele nome remessas a verificar, porque é um nome que talvez para o usuário da igreja seja mais simples ele interpretar, tá? Então, desconta para mim desse valor aqui as remessas que foram geradas no campo e que ainda estão abertas, ou seja, a gente não configurou nela, a gente não setou nela de que ela foi paga, tá? Então, não cobra da igreja esse valor, desconta, não cobra, porque eles vão pagar essa remessa em algum momento. Ou você gerando um arquivo eletrônico de transferência aí, enviando para o Banco Bradesco para cobrar o valor das remessas, ou você fazendo a cobrança manualmente, esse saque, né, vamos chamar assim, esse saque manualmente da conta bancária da igreja, ou o tesoureiro, que é uma igreja que não tem conta bancária, ele depositando esse valor, você digitando o documento de crédito e esse documento de crédito sendo vinculado a uma remessa se você fechar essa remessa. Então ele fala assim, voltando aqui ao nosso seguinte raciocínio, qual o valor que a igreja deve para a associação? Esse valor. Então, desconto desse valor as remessas que ainda não estão fechadas na igreja como pagas. Não estão fechadas no campo, perdão, como pagas. O campo precisa verificar ainda. Então, ele desconta aqui todas as remessas, tá? E soma a esse valor, ou no caso aqui, né, soma a esse valor aqui, desconsidera aqui, o valor, talvez, de uma remessa que ela foi paga, você já digitou o documento de crédito, etc., ou você já vinculou ali na remessa, porém, essa remessa ainda está em aberta, né? Não foi fechada. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo como chega nesse valor. Então, é essa a fórmula que a gente tem aqui do valor a pagar. Vamos lá. Saldo do conta corrente, tá? Eu estou numa entidade, eu estou na verdade na entidade de campo aqui, eu deixei só travado aqui na entidade de igreja para a gente verificar. Vamos verificar aqui o movimento financeiro dessa igreja aqui, Vila Henk. E vamos verificar se corresponde ao saldo conta corrente de 3.880. Também já vou verificar outros detalhes aqui, conferência de remessa, movimento financeiro, documento de crédito, que eu sei que a gente vai utilizar. Então, vamos lá, aqui vai estar um pouco lento, que eu estou no banco de teste. Então, vou pegar aqui o conta corrente, vou pegar o relatório aqui, para a gente verificar o saldo. Então, aqui, ó, 3.880, automaticamente que já saiu o valor, mas vamos conferir aqui no relatório. 3.880. Então, esse é o saldo que no momento que eu estou gerando a remessa, no momento hoje dia 16, no momento que eu estou clicando nesse botão que é gerar remessa, a gente está tirando uma fotografia da situação financeira da igreja nesse momento. Então, o saldo da conta nesse momento que eu estou gerando a remessa é esse valor. Você vai falar assim, Lucas, se eu tirar esse relatório aqui, amanhã ele pode estar outro valor. Pode, porque se você importou, por exemplo, uma despesa conta corrente,
referente ao mês passado, que movimentou aqui atrás, consequentemente, esse saldo mudou. Se você importou um pacote de doação online aqui para trás, esse saldo mudou. Se você fez um estorno de dízimos e de recibos passados, se você estornou um documento de crédito passado, vai envolver também esse saldo aqui, ele alterou. Daqui para frente, ele pode sempre estar alterando, ele não é estático, ele sempre muda, entendeu? Então, por isso que eu falo que, nesse momento, é uma fotografia, uma imagem que você está vendo desse saldo no momento que eu estou clicando em gerar remessa. Então, é esse saldo, tá? Ah, primo, mas o que é esse valor aqui? Remessas a verificar no campo. Lembra que eu falei para você que ele faz o seguinte, olha, a igreja deve isso aqui, mas desconsidera desse valor aqui, que ela precisa pagar, as remessas que ela já gerou, tá? E ainda não estão fechadas, porque às vezes pode ter um documento de crédito lá, pode ter um valor que ainda vão pagar. Então, como é que eu verifico isso? Ó? Eu entro aqui no conferência de remessa, vou pegar aqui a Vila Menck, pegar o ano de 2017 todos aqui. Ó, eu vejo por isso aqui, olha. Essa remessa, veja você que ela está com o valor de pagamento, remessas a verificar no campo. Quando eu vou aqui na tela de conferência de remessa, eu vejo que eu tenho uma remessa, tá? Que o valor de pagamento é 1.380, ok? Que ela ainda está aberta. Então ele fala o seguinte, ó, desconsidera esse valor aqui, desse valor total a pagar, porque ainda pode ter algum pagamento aqui. A gente não sabe ainda se essa remessa foi paga, por quê? Porque ela está com status de aberta, ela só vai mudar o status aqui depois que eu fechar ela. Inclusive, eu já vou até deixar ela no status aqui de fechar para a gente verificar depois o que vai acontecer, tá? Bom, Lucas, e o que é esses R$ 500 aqui? Esses R$ 500 nada mais é do que um pagamento, um documento de crédito que foi feito dessa remessa, tá? Então eu falo o seguinte, beleza, Lucas, eu descontei aqui o valor da remessa aberta, e também não estou considerando aqui, estou desconsiderando do cálculo aqui, um documento de crédito que possivelmente já foi pago. Ou seja, então se você fizer menos 3.880, mais, desconsiderando aqui nesse valor, as remessas abertas, menos os documentos de crédito, ou seja, aqui para o usuário da igreja, os pagamentos, né, que eles fizeram das remessas, pagamentos não validados, de R$ 500, eu tenho um saldo de R$ 3.000. É esse saldo aqui que a igreja precisa pagar, ou você precisa sacar da conta corrente, o irmão precisa depositar na conta da associação, tá? Então é esse valor que ele precisa pagar, porque já tem um documento de crédito vinculado aqui de R$ 500, ok? Veja só o seguinte, quero fazer alguns cenários aqui para você verificar como esse saldo ele altera de acordo com o que você faz aqui no sistema. Vamos supor, por exemplo, que essa remessa que estava em aberto, ela foi fechada. Então, eu vou fechar aqui. Estou fechando com esse saldo de R$ 500 aqui vinculado. Veja que não é o valor total, inclusive fica até laranjadinho aqui, chamando a atenção. Vou fechar aqui. Ótimo. Fechei. Já está fechado. Vou voltar lá para a igreja, tá? Vou dar um F5 aqui para a gente verificar como é que ficou. Então lembre-se, no momento que eu estou fechando aqui, ele pega a situação atual da igreja. Olha só que interessante. Então o que ele fala assim aqui para mim? Ó, Lucas, você tem esse valor aqui no seu conta corrente. Você não tem nenhum remessa a verificar no campo. E você não tem nenhum documento de crédito, nenhum pagamento que foi feito não validado. Por quê? Todos já foram vinculados a remessas e foram fechadas essas remessas. Ou seja, então o saldo que a igreja deve pagar nesse momento é 3.880. Ou seja, esse saldo ele sempre vai ficar variando conforme a situação financeira que está naquele momento. Então, nesse momento, a gente sabe que a igreja tem que depositar 3.880, que justamente é o saldo do conta corrente. Quer ver outro? Vamos fazer um outro cenário aqui para a gente observar um detalhe. Vou voltar aqui na associação. Vou vir aqui em
Documentos de créditos, vou lançar um novo documento de crédito aqui. Vou colocar uma data aqui, eu não lembro a data da igreja que a gente estava fazendo. Mas era acho que 1/7/2017, histórico. Vamos supor que a igreja fez um pagamento, ou você fez um saque, o irmão depositou na conta da associação. Pronto, ó. Digitei um documento de crédito no valor de R$ 500. Vou voltar lá para aquela igreja novamente e você vai ver que o cenário já daquele cálculo também já alterou por causa desse documento de crédito. Então vamos lá. Ah, ok, vamos lá. Saldo do conta corrente, 3.380, ok? Remessas a verificar no campo, todas estão fechadas, não tem nenhuma remessa aberta. Porém, eu tenho um pagamento não validado. O que isso significa? É um saque da remessa, é um pagamento que o tesoureiro fez, que ainda não foi vinculado a uma remessa, ou que foi vinculado a uma remessa, essa remessa está aberta. Ou seja, o valor que a igreja precisa pagar nesse momento é R$ 3.880. Simples, né? O cálculo bem tranquilo de entender quando a gente explica isso aqui, né? Então, quando a gente gera a remessa, a gente salva essa imagem desse momento aqui na guia de remessa. Então, vamos dar uma olhadinha como ficou a guia de remessa. Ok, eu vejo que ficou a mesma imagem que estava lá. Saldo do conta corrente, remessa a verificar no campo, pagamento não validado é igual o valor que precisa pagar, ok? Então, é esse o valor que essa remessa, nesse momento que eu cliquei, no dia 16/9, às 4 horas da tarde, ficou salvo na remessa que ela precisa pagar. Então, esse valor de pagamento, ele sempre vai mudar de acordo com a situação. Então, é ideal sempre, essa você está se perguntando, Lucas, então eu preciso sempre dar prioridade para vincular, digitar os documentos de créditos, conferir o quanto antes os recibos e fechar isso para que sempre calcule mais próximo do valor do conta corrente? Verdade. Então, quanto mais cedo você fazer esse processo de conferência, receber a remessa e fechar essa remessa com os documentos de créditos, mais similar ao valor do conta corrente, essa remessa precisa ser paga, entendeu? Espero ter conseguido explicar para vocês, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Me informem aí se vocês acham interessante a gente tentar gravar um vídeo para os nossos tesoureiros da igreja explicando esse cálculo, ok? Se vai gerar mais confusão ou não, e se vai resolver o problema. Ah, tá, o último recado aqui. Era para mim ter fechado a pesquisa dos menus ontem. Eu vi que muitas uniões não compartilharam com seus usuários de igreja que a gente pediu e também não responderam a sua pesquisa do campo, porque tem os menus do campo e os menus da igreja. São duas pesquisas diferentes, tá? Para públicos diferentes. Então, quero relembrar vocês. Eu vou deixar mais um período aberto e vou estar comentando com vocês aí durante o WhatsApp para vocês rodarem essa pesquisa novamente. A gente precisa ter certeza de que essa alteração vai ser benéfica, tá? Nós já temos muitos feedbacks positivos, mas a gente quer validar se realmente essas alterações vão beneficiar a forma como está sendo organizado, reagrupado os menus no CMS, belezinha? Valeu, pessoal. Ótimo dia a todos aí.